Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão, irmã, hoje 6 de outubro, estamos no mês missionário. É uma alegria estarmos juntos nesse 27º domingo do tempo comum. Hoje também queremos rezar e entregar nas mãos do Senhor toda a política, o dia da eleição hoje, onde escolheremos os nossos prefeitos e também os vereadores de todas as cidades do Brasil, mais de 5.000 cidades, não é? E nós queremos, então, preparando o nosso coração, abrindo o nosso coração para acolhermos a palavra do Senhor que está no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, versículos de 2 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegaram os fariseus e perguntaram para Jesus, para pô-lo à prova, se era permitido ao homem repudiar sua mulher. Ele respondeu-lhe: que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou Jesus: foi devido à dureza do vosso coração que ele vos deu essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois não serão senão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Em casa, os discípulos fizeram-lhe perguntas sobre o mesmo assunto, e ele disse-lhes: quem repudia sua mulher e se casa com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudia o marido e se casa com outro, comete adultério. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse, mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Vendo-o, Jesus indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhe assemelham. Em verdade vos digo, todo o que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Em seguida, ele as abraçou e as abençoou, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Querido irmão, querida irmã, hoje, mais uma vez, o Senhor vem ao nosso encontro e Ele vem nos ensinar que nós devemos cada vez mais nos assemelharmos às crianças, aos pequeninos. Veja então, irmão, que o Senhor vem nos falar sobre o reino de Deus, sobre a vida nossa, a vida do povo que habita neste mundo, sendo conduzida pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, aqui o Senhor já de cara, mais uma vez, questionado pelos fariseus, que sempre tentavam colocar Jesus em questões polêmicas, também para saber realmente se Jesus era o Filho de Deus, como várias pessoas falavam. E por aquilo que Jesus fazia, eles faziam suas deduções,
faziam ali o seu entendimento. E eles queriam cada vez mais colocar, então, Jesus à prova. Jesus, ele veio não para abolir a lei, mas ele veio para quê? Ele veio para aperfeiçoá-la. Então, o primeiro questionamento que fizeram nesse momento, neste evento, como se diz, foi o quê? Qual o pensamento de Jesus sobre o divórcio? O que significa, né? Como você acha que está certo? Porque no tempo de Moisés era permitido repudiar a sua mulher. Então Jesus fala que por causa da dureza do coração deles, era permitido dar carta de divórcio. Uma coisa que hoje, nos nossos dias, é normal, é comum para aqueles que vivem segundo a lei dos homens. Mas nós que somos cristãos católicos, nós entendemos que o justo, ele vive pela fé. E aí Jesus disse a respeito disso, olha, Moisés permitiu escrever carta de divórcio e despedir a mulher. Continuou, foi devido à dureza de vossos corações. Por quê? Qual era essa dureza de coração? Por que Moisés permitiu dar essa carta de divórcio? Porque as mulheres, até nos nossos dias, as mulheres são ainda muito discriminadas. Mas naquele tempo, então, você imagina, as mulheres e as crianças nunca eram contadas, não é? Aí sempre fala, eram 5.000 homens, mas sem contar homens, sem contar mulheres e crianças. Foram convertidas 3.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças. E assim por diante. Então, quando a mulher se separava do seu marido, ela era abandonada, sem ter nenhuma garantia. Ela que se virasse para lá, tomasse conta do filho, e o marido não tinha nenhuma responsabilidade. Então, a carta de divórcio foi para quê? Para dizer o que aconteceu e para dizer que essa mulher estava livre para ter outro marido, ou esse homem estaria livre para ter outra mulher. Mas aí o Senhor fala, de acordo com aquilo que é o ensinamento dele, porque o homem que se separar da sua mulher, que der carta de divórcio para ela, ele se separar dela e arranjar outra mulher, ele está cometendo adultério contra a primeira. E se a mulher também arranjar outro marido, ela também estará cometendo adultério. Adultério, adulterar, significa falsificar, não é? Falsificar. Então, é uma união falsa, aonde não está abençoada pela igreja e nem pelo Senhor. Porque o que ele diz? O princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Este é o ensinamento do Senhor. Então, muitas vezes, nos nossos dias, nós vemos as pessoas que se casam, querem se casar na igreja, inclusive, e aproveitam daquele momento para fazer um acontecimento social e não um acontecimento sagrado. A pessoa vai, escolhe a igreja mais bonita, faz fotos, faz books, faz isso, faz aquilo, divulga nas redes sociais, tem até lugares que fazem até transmissão ao vivo pelas redes sociais.
a festa, contratam cantores famosos e passa algum tempo, divorcia e arranja outro depois. Deus uniu. O sacramento do matrimônio é união, aonde une as almas do homem e da mulher. E esta união, ela não pode ser desfeita. O que Deus une, o homem não separa. Ainda que dê carta de divórcio, se este matrimônio, se esta união, ela for declarada válida, ela será para sempre. Não tem como separar de um e casar com o outro. Somente no caso de união falsa, onde não cumpre o rito, não cumpre o entendimento da pessoa, né? Onde não foi de livre e espontânea vontade que aconteceu aquela união, não é? Ali ela pode ser declarada nula. Então, sim, pode haver o divórcio e pode haver um casamento. Mas quando todos os requisitos são cumpridos para a celebração do casamento, o momento do sacramento, não é passível de nulidade e, portanto, é para a vida inteira. Pois o sacramento, nenhum deles pode ser retirado. Nenhum sacramento pode ser desfeito, porque é sinal sagrado que é aquilo que representa esta união entre si, essa união com Deus. Igual a gente muitas vezes absurdamente ouve falar, né, que a pessoa foi procurar a igreja para se desbatizar. Não existe isso. Outra coisa, a pessoa que é católica, foi batizada na igreja católica, e ela então, por um motivo ou por outro, ela passa a frequentar outra denominação, outra igreja, outra instituição, ela chega lá e vai ser batizada. Existe um só batismo, um só Senhor e uma só fé. Porque o batismo da Igreja Católica, ele é para sempre. A marca de Deus que fica gravada no coração da pessoa como pertença a Deus. Não é? Então, meu irmão, minha irmã, diante daquela situação onde os fariseus eles estavam ali querendo pegar Jesus, né? Então, Jesus, no sentido assim de dizer para ele, vocês estão se achando, né? Mas, olha bem, Jesus apresentou então, eles apresentaram então as crianças para que fossem tocadas, mas os discípulos repreendiam as crianças e Jesus, vendo, indignou-se e disse-lhe, deixai vir as minhas criancinhas, os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma criança, nele não entrará. Então, em seguida, Jesus as abraçou e as abençoou, impondo-lhe as mãos. É preciso acolher a palavra de Deus com a simplicidade, com a pureza das crianças. É preciso acolher as crianças no nosso meio e na nossa vida, para sermos, então, instrumentos, para sermos semente, para sermos testemunhas de uma vida em Cristo, a vida que nos leva verdadeiramente para o céu. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Sejamos missionários, não só no mês de outubro, mas todos os dias da nossa vida. Descubramos as pessoas que estão afastadas de Deus. Levemos essas pessoas para a igreja para serem tocadas pelo sacramento da Eucaristia, pelo sacramento da confissão, para viverem na presença de Deus. Deus escolheu você, como escolheu os apóstolos, escolheu a mim, para que nós possamos anunciar a palavra de Deus, que é reta e que é eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria,
Jesus te ama e salve Maria. E viva Cristo Rei!